com o Osmando. A gente começa o programa de hoje trazendo para você a expulsão de um deputado de um partido. É uma notícia que a gente vê todo dia. Aconteceu hoje. Quem começa a contar essa história para a gente é ele, Alessio Rodrigues. Marden oficialmente fora do Progressistas. Alessio. Ananias, a gente inclusive debateu bastante, trouxe aqui, antecipou possíveis cenários de decisão, que não foi, na verdade, o que aconteceu no dia de hoje, né? O Progressistas se reuniu durante a manhã de hoje, o diretório estadual, e decidiu pela expulsão do deputado estadual Marden Menezes e pela suspensão do julgamento dos demais deputados Bárbara do Firmino e Thales Coelho. O deputado, mesma acusação para os três, seria de infidelidade partidária. Inclusive, a Kátia trouxe aqui no programa que, se fosse seguido à risca o regimento, todos os três deveriam ser punidos dessa forma, já que divergirem em algum momento do diretório, seja lá em Pico, seja aqui em Teresina, contra aí as determinações do partido. O deputado Marden Menezes desabafou nas redes sociais, ele chamou a decisão do partido do diretório de injusta e de antiética. É uma decisão que eu entendo como ilegal, como injusta, como antiética, inclusive, e de caráter perseguitório. Mas, a partir de agora, continuo com o meu trabalho normalmente aqui na Assembleia, com o meu dia a dia, nada vai mudar na minha rotina, não tenho nenhuma pressa para escolher uma outra sigla. Aí ele traz a informação extra, inclusive a Alessio segue sem partido até 26. Isso, uma mesma avaliação que ele fez, a Bárbara também já tinha feito antes dessa decisão, de que não tem essa pressa, né? De que ela está conversando, ouvindo também as propostas, os convites que chegam com certeza, e agora que vão chegar com mais frequência, já que as eleições estão aí batendo na porta, mas ele reforça que não tem essa pressa toda para definir qual o seu futuro, qual a legenda que deve disputar na eleição do próximo ano. Ele também minimiza, de certa forma, dizendo, olha, nada vai mudar, continua a minha atuação parlamentar, continuo também participando das sessões e atendendo a população. Pelo menos deu a entender de que não se sentiu tão abalado com essa decisão. Então eram 3 parlamentares na mira do Progressistas, Marden Menezes, Bárbara do Firmino e Dr. Thales. Por que só um foi expulso, Alessio? Segundo ele próprio, foi uma decisão aí de cunho pessoal do diretório, porque os outros parlamentares, Ananias, apresentaram uma carta de anuência, ou seja, pediram ali, de certa forma, um tempo, um prazo formalizado esse pedido ao diretório estadual, coisa que o deputado Marden Menezes não fez. Isso tudo foi colocado em prática e também foi reforçado, Ananias, por alguns depoimentos, algumas declarações recentes do deputado, inclusive dizendo que não teve apoio financeiro durante as últimas campanhas a deputado estadual, o que teria irritado também os membros desse diretório estadual, e reforçando também essa decisão, né, que teve no dia de hoje pela expulsão do deputado. E aí, com essa expulsão, Aline, como é que fica o mandato do parlamentar? O Marden, ele não tem a carta de anuência. Já a Bárbara e o Thales, eles pediram a carta que é uma autorização para essa desfiliação. Como o Marden ele não tem, mas foi expulso, mesmo assim ele permanece sendo o detentor da vaga. Porque, assim, a gente pode se perguntar, ele vai ficar agora sem partido, mas ele só seria, o partido só ficaria com a vaga se o ato de desligamento do partido fosse algo voluntário do parlamentar, se fosse o próprio Marden que tivesse pedido o desligamento, a desfiliação. Como não foi isso que aconteceu, como aconteceu uma expulsão, o parlamentar é o detentor da vaga. Apesar de que na nossa legislação, quando você vai votar num político, você vota no partido, você vota naquela ideologia. Mas, nesse caso específico, realmente a vaga pertence ao Marden, porque ele foi expulso, ele não pediu para sair. E o partido vai reivindicar? O partido, eu ouvi também pedir o outro lado, né? Pedir a posição do Joel Rodrigues, o presidente estadual do Progressistas, e ele mandou um áudio para a gente. Vamos ver. Em relação ao pedido da vaga, do mandato, isso aí não é um desejo do partido, nunca foi. Apenas a gente quis organizar o partido, respeitar as escolhas dos parlamentares e oferecemos uma carta de anuência que lá no princípio não foi solicitada. Já agora, na véspera do processo, da sessão,
os deputados Tales e a deputada Bárbara pediram a suspensão. O deputado Bessá seria o beneficiado direto na eventual perda do mandato de Marden. Também falou com você, Aline. Isso, porque se a vaga pertencesse, a partir de agora, ao Progressistas, ela ia beneficiar diretamente o deputado estadual Bessá. O Bessá, que atualmente ele é suplente, ele está na condição da suplência e ele se tornaria titular, já que a vaga ia pertencer integralmente ao partido e ele é o primeiro, né? Mas ele me falou que não, de qualquer forma, ele não concorda, não ia pleitear por isso, até porque ele não era a favor da expulsão do Marden. Alinhado com o partido e mais, não queria sequer a expulsão de Marden. Tem a cartela, fala o deputado Bessá. O entendimento é que a expulsão ou carta de anuência do partido não abre brecha para requerer o mandato. Mesmo que haja, eu não irei tomar tal medida, até porque eu era voz isolada contrária à expulsão. Arremata, Aline. Bem, o Bessá está correto, até pelo regramento, a vaga não pertence ao partido. O partido também não manifesta nenhuma intenção, nenhum interesse de requerer essa vaga. Então, o Marden pode ficar tranquilo com a sua vaga, mas realmente permanecerá sem partido. Vai ser uma voz agora isolada, digamos assim, né? E nessa situação, qual será o futuro de Marden Menezes? Com qual partido ele vai disputar a eleição de 26, Francis? Ananias, a tendência é que seja no PSD ou no MDB, mas como a chapa de estadual da fusão cruzada deve ficar com o MDB, esse possivelmente será o destino do deputado Marden Menezes, caso não haja uma terceira chapa. Hoje, o governador Rafael Fonteles voltou a reiterar que defende, sim, um enxugamento nas chapas proporcionais para que as sobras não fiquem com a oposição. Então, por isso que Bárbara do Firmino, o doutor Tales e Marden Menezes não têm pressa para uma definição. Porque falta, primeiro, definir o partido que vai abrigar dos dois, PSD e MDB, a chapa de estadual, e falta definir se terá uma terceira chapa de estadual ou não. Porque caso tenha essa terceira chapa de estadual, há a possibilidade de que pelo menos um desses nomes migre para essa chapa, que pode ser do Solidariedade ou do PDT ou até mesmo do PSB, mas com chances mais remotas. Porque, no final das contas, cada deputado vai definir a sua filiação partidária a partir do prisma da sua eleição, da sua elegibilidade. Então, aquele partido, aquela chapa que oferecer melhores condições será aquela escolhida por esses deputados. E eu não descartaria, inclusive, a federação do PT, Ananias, porque há, inclusive, convites envolvendo a filiação dos 3 deputados no Partido dos Trabalhadores. Alessio, a gente está aí vendo os fatos. O Progressistas expulsa por unanimidade um deputado. Esse deputado diz que a expulsão foi ilegal, que a expulsão foi injusta, que a expulsão foi antiética. A gente está vendo o presidente do partido e um deputado suplente que seria beneficiado com a vaga, dizendo, olha, não vamos pleitear essa vaga. Esses são os fatos. Explica para a gente o que acontece nesse momento com progressistas. Por que tomaram a decisão de expulsar um deputado estadual? O que está nas entrelinhas? O que está nos bastidores? Por que um partido como Progressistas chega a esse ponto de um deputado que já foi tão próximo dos líderes do partido, hoje chegar ao ponto de ser expulso? O que mudou no Progressistas? Ou o que mudou em Marden Menezes? Olha, Ananias, primeiro o partido está tentando se reencontrar, né, nesse papel de oposição que até pouco tempo atrás era aí o principal partido e que veio se perdendo. Tanto é que os principais parlamentares acabaram tomando esses destinos, né? O próprio Marden também. Lembrando, acho que um dos primeiros programas que eu participei aqui, a gente comentou nesse sentido, de que o Marden, à época, era um dos poucos que ainda era da oposição contra o governador Rafael Fonteles. E ele, lembrando que foi oposição durante vários anos, não no Progressistas, mas no PSDB também. Ele tem uma história enraizada na oposição, até mais antiga do que alguns dos novos parlamentares, isso eu falo a nível de Estado e também de Teresina, né, vereadores. E acabou que esse conflito, às vezes, de poder ou por busca justamente desse poder, acabou aí criando essa rivalidade.
entre, por exemplo, vereadores, deputados estaduais, e falta de espaços para alguns. Eu acho que o Progressistas acabou se perdendo no caminho, alguns deputados se sentiram desprestigiados, se sentiram perdendo espaço e acabaram, obviamente, saindo desse grupo político para tentar se reforçar, para tentar aumentar a sua chance e o seu poder de voto, né, nas eleições que se avizinham. Eu acho que todo mundo nesse caminho se perdeu, né, Nias? O deputado Marden acabou perdendo um pouco também dessa representatividade com o seu grupo eleitoral, já que passou décadas na oposição e agora passa a ser base do governo. O próprio Progressistas também passou por um bom tempo silenciado. Houve, inclusive, uma reunião recentemente entre os vereadores e deputados para tentar definir, olha, a gente é base, a gente é oposição, a gente é neutro, porque havia uma reclamação muito grande, principalmente na Câmara dos Vereadores, nesse sentido, de que os vereadores falam, reclamam, tomam as dores e os deputados não. Né? O Progressista se perdeu na Assembleia Legislativa nesse sentido. Então, eu acho que nesse momento o Progressistas tenta novamente se emplacar como oposição ao governo do Estado, né, por conta de uma eleição que se avizinha. Então, eles tentam novamente recuperar esse protagonismo, né, porque a tendência... Sacrifica um deputado. E sacrifica um deputado, porque a tendência é essa, né, ser oposição no próximo ano. Eu digo sacrifica um deputado porque expulsar um deputado, expulsar um parlamentar, como eu disse no início, não é comum. Nesse caso, claramente, o Progressistas radicalizou, né? Radicalizou na sua posição. Chegou ao extremo, ao mais duro, mais rígido, chegar ao ponto de expulsar um parlamentar. Só para arrematar, Aline. Eu vi que eu busquei quando que ele ingressou no Progressistas. O Marden, ele era do PSDB, ingressou no Progressistas em 2022. Aí, pelo convite dos que hoje o expulsaram, né? Isso, ele entrou em 2022 e ele se diz, então, no momento, ele se diz perseguido. Sim. Já o Joel, ele minimizou no áudio, né? Diz que, não, estamos organizando o partido e respeitando a decisão dos parlamentares. Só que realmente valeu uma coisa para o Marden e para os outros dois foi outra situação. 3 anos depois, o deputado convidado ao Progressistas agora é convidado a sair.